Oi, gente, tudo bem? Para quem não conhece, meu nome é Késia e eu trabalho com arte já há mais ou menos uns 5 anos aqui na internet. E hoje eu quero apresentar um pouquinho de quem eu sou e do meu trabalho para vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar também. E eu quero dizer que sejam bem-vindas à nossa live e sinta-se à vontade. Eu vou começando mostrando para vocês um pouco do meu trabalho. Vou só abrir aqui. Tá todo mundo vendo? Ouvindo bem também? Pode me dar um retorno? Então, vamos começar. Aqui, já falei um pouco sobre mim, né? E eu tenho uma marca que se chama Nosso Ateliê. E trabalha eu e meu marido, ele me ajuda nas mídias sociais. E eu pinto telas e recentemente estou fazendo arte terapia, que é Ai, que bom que tá dando tudo certo pra ouvir aí. Então, recentemente estou fazendo um curso de arte terapia que vai me ajudar com a arte, pra mostrar pra vocês. Desculpa o meu nervoso, porque eu acabei de perder minha calopsita. Então, desculpa que eu tô um pouco triste e tá um pouco difícil de falar. Mas vamos aqui, Deus abençoar, que Deus abençoe essa live, que ele fale com vocês nessa noite. Só um momento. Então, o propósito da minha marca é mostrar para o mundo sobre como Deus é bom. E ele tá em toda a essência, ele tá no belo. E a arte se encontra também no favor de Deus. Então, como isso começou na minha vida? Eu vou contar um pouquinho para vocês. É mais ou menos ali por volta de 2019. Eu tive uma depressão muito profunda e foi um momento em que Deus me levou para um nível de espiritualidade que eu nunca tinha vivido. E nessa época eu lembro muito bem, desculpa, não falei antes. Eu já era formada em moda e nunca tinha caminhado para arte. E aí, nesse momento, eu já desenhava e tal, e de repente eu perdi a habilidade de desenhar. E lembro até que eu falei para minha mãe: gente, eu não tô conseguindo mais desenhar. E naquela tristeza profunda, aquela dor no peito. E aí eu falei assim, passei muito tempo assim. E eu falei assim, a única coisa que vai me ajudar é eu mergulhar na palavra de Deus. E foi aí que tudo transformou. E eu estava nas madrugadas, toda madrugada orando, toda madrugada buscando a Deus. E aí, encontrando Deus, e eu percebi o quanto que eu precisava daquele momento com Ele, sabe? Era como se Deus tivesse feito com que minha vida desse uma pausa e olhasse diretamente para Ele. E lembro muito bem que nesse momento eu tenho uma amiga que falou assim: Késia, começa a pintar aquilo que
tá doendo no seu coração, você sabe desenhar, então começa a pintar e tal, e ver como é que você vai se sentir, porque é muito bom, ajuda e tal. Tá, beleza, aí comecei a pintar. E nesse meio tempo, Deus começou a ministrar no meu coração sobre falar sobre depressão através da arte. E até então eu comecei a publicar no meu Instagram, bem no início ali de 2019, e lembro que foi assim, um boom. As pessoas que e estavam passando pelo mesmo problema que eu, se sentiram muito tocadas por Deus, se sentiram muito acolhidas. Eu recebi diversos testemunhos, e nesse meio tempo, eu nas madrugadas, e orando a Deus e buscando. E lembro muito bem que nessa época eu tinha uma amiga que falou assim: Kézia, tem curso de teologia na minha igreja. Você ama estudar e tal, por que você não vem? E nisso eu tava pedindo a Deus e orando para que Ele tocasse o meu coração e abrisse a minha mente para entender a sua palavra. E na semana seguinte eu recebi essa mensagem da minha amiga e comecei a ir nessa teologia, e foi tremendo, porque é tão curador quando você começa a dar ouvido à palavra de Deus. E ali Deus foi plantando uma semente, e eu comecei a divulgar arte, divulgar meu testemunho, e fui chamada para alguns lugares para falar, para mostrar arte, pintando, ministrando na igreja enquanto pintava. E toda essa passagem foi caminhando até chegar agora, nesse momento, que eu praticamente abandonei a moda e vim totalmente para a arte. E comecei a fazer um curso de arte-terapia. E esse processo de depressão é incrível, porque ele vai te lapidando. Eu não sei se vocês já passaram por isso ou se estão passando, mas existem picos, ondas e tal. Então, é um tratamento ao longo do tempo. E eu mergulhei totalmente nisso. E falei assim: Deus, se o Senhor é como o espinho na carne, né? Se Deus está usando da dor para falar da tua palavra, eis-me aqui. Então eu mergulhei, falei: vou fazer a arte-terapia. E cá estou. E quero falar para vocês que meus momentos de pintura é realmente ali onde Deus vem trabalhar dentro do meu coração. É o momento que eu converso, o momento que Deus fala comigo. A gente bota uma música, um louvor, e logo você já vê, já sente um ambiente mudado pela graça de Deus ali, né, no nosso coração. E vou caminhar mais um pouquinho pra gente não se alugar. E eu quero... Esse, então, é a minha trajetória de como eu cheguei na arte. E agora, a arte-terapia. Então, mudando um pouco o foco de mim para o meu trabalho, aqui a gente tem... Tá dando para todo mundo ver direitinho, né? A gente tem a arte-terapia, que é onde eu estou trabalhando no momento. E o que seria a arte-terapia? A arte-terapia é quando você consegue colocar no papel aquilo que você não consegue falar. Então, o arte-terapeuta, ele vai pedir para você fazer uma arte que é abstrata. Qual é o objetivo da arte? Não é ficar bonito. Ah, mas eu não sei pintar e tal. Não tem esse problema. Aquilo que você está sentindo aqui dentro, aqui, que tá lá no subconsciente, você coloca no papel. Deixa fluir. É engraçado que você vai se deparar com o papel e vai ter medo. E é justamente os medos que estão lá no seu inconsciente. Se você consegue expressar
ali no papel, você vai ver que quando você voltar para a arte terapia, para suas sessões, você já vai sentir mais segurança. Por quê? Tirou aquilo que estava aqui dentro para o papel. E aí a pessoa volta mais aliviada. Então, a arte terapia é um exercício que o arte terapeuta ele não vai analisar ali com perguntas, mas ele vai escutar, vai querer entender a sua conexão emocional, para que ele consiga entender o que você colocou ali no papel e logo você mesmo se analisar. Então, nesse meio tempo, o indivíduo encontra-se em um verdadeiro diálogo com si mesmo. Eu não sei se todo mundo se conhece ou se já assistiu Mundo Estranho de Sternstein, desculpa, eu não consigo pronunciar, mas tem uma parte lá que o Will não consegue falar e ele desenha o que ele vê lá no mundo invertido, e é justamente isso a arte terapia. É tão incrível que ela aciona mesmo o inconsciente da pessoa e aí consegue pôr pra fora aquilo que você não consegue nem falar. Só que eu peguei a arte terapia e tô trazendo ela pro mundo cristão. Então, por isso que eu tô chamando de arte terapia cristocêntrica. E o que seria? É um caminho de cura emocional e espiritual, onde a arte se torna um ato de oração e encontro com Cristo. Então, a arte terapia cristocêntrica, ela anda em dupla. Então, você vai expressar com desenhos, abstrato, rabisco, o que tem aqui, mas você vai orar. Então, é um caminho que você vai pedir a Deus: Pai, estou expressando aqui, entenda as minhas emoções, aquilo que está doendo, aquilo que está deixando a minha vida complexa. Então, esse é um caminho que Deus começa a operar, porque eu lembro muito bem que quando eu estava ali no momento de depressão, a gente realmente não consegue conversar com outras pessoas, mas experimenta falar com Deus. Como eu já disse nas minhas orações de madrugada, é curador, gente. É curador. Então, o processo criativo, ele deixa de ser só uma expressão pessoal e também passa a ser um ato de oração, de escuta e encontro com o Espírito Santo. E hoje, com base na arte terapia, todas nós, eu acredito que já somos donas de casa e temos muitos afazeres. Então eu quis trazer para vocês um tema que se chama arte terapia no ordinário. Mas para falar de arte terapia no ordinário, eu tenho que entender de Corandel. É um termo, eu não sei se todo mundo conhece, mas se quiserem também falar algo, pode interromper aqui, tá? Mas para falar, eu tenho que conversar com vocês sobre Corandel, que é tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Então, desde lavar uma louça, desde estender uma roupa, desde fazer um pão, desde o trabalho, o que você for fazer é para Deus. E tem um versículo, tem um livro em Salmo, o livro de Salmos, no seu capítulo 139, versículo 7, diz: jamais poderei escapar do teu espírito, jamais poderei escapar da tua presença. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer à sepultura, lá estás. Mesmo na escuridão, não posso me esconder de ti. É isso que é viver plenamente
na presença de Deus. Em tudo que fazemos, seja no ordinário, no trabalho, no descanso e também na expressão criativa, que aí entra a arte terapia, é para Deus. E é tão interessante para vocês entenderem que Deus, ele tá em todos esses detalhes, que se você já tiver assistido The Chosen, você vai encontrar isso vividamente. E eu vou deixar um pedaço aqui para vocês verem que lindo. Que Deus, Jesus tá ali com as crianças, mas ao mesmo tempo estão ali adorando o Pai. Olha que incrível. Só um segundo que eu vou mostrar para vocês. Não tá dando para ouvir, né? Disse que você viaja muito. Você tem casa? O meu pai me dá tudo o que eu preciso. O seu pai é rico? A Abigail pediu pra você me perguntar isso? Não. Essa é uma pergunta pra outra hora. Qual é a sua comida favorita? Josué, o corajoso, fala. Eu gosto de várias comidas, mas eu amo especialmente o pão, por muitas razões. Como estão ficando essas colheres, meninas? Boas? O barbante está firme? Está. Quase lá? Quase. Está. Me digam, vocês sabem chamar? Sim. Eu adoraria ouvir. Comece você. Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é Deus. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o seu poder. Acontecerá se obedeceres diligentemente teus Deus. Colherá e darás o teu azeite, correrás e te saciarás. Sou o Senhor, vosso Deus, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Lindo. Muito bom. Então, gente. Opa, deixa eu tirar aqui. Você tem carro? Então, o que você vê claramente é Jesus ali com as crianças e adorando o Pai. Então, tudo vem dele. Cristo é a fonte da criação, a origem de todas as coisas. Lembrando que a Imago Dei, que é a imagem de Cristo no nosso coração, só é possível nos tornar criativos porque temos a imagem dele em nós. Então, logo, fazemos as coisas, fazemos os nossos trabalhos, nossos afazeres, a nossa criatividade, a nossa arte, porque a imagem de Deus é perfeita, está em nós. E em 1 Coríntios vai dizer: em todas as coisas vivemos para a glória de Deus. Então, se criamos, é para a glória de Deus. Não criamos para nós mesmos, para alcançarmos fama e reconhecimento ou riqueza. Se nossa arte é para Ele, nosso foco é outro, não é as pessoas, é somente Ele. Então, com base nesse termo corandel, você já deve ter entendido então o que quer dizer arte terapia no ordinário. Então, nós, dona de casa, quando nós estamos ali fazendo os nossos afazeres, devemos orar, devemos deixar aquilo tudo, ali a comida, ali a roupa, louvando a Ele. E engraçado que eu estava meditando
para falar com vocês ontem. E até estava conversando com meu marido. Falei assim, amor, Deus me deu uma frase que eu achei muito forte. Que o ordinário, as coisas simples que nós fazemos no dia a dia, que significa o ordinário, é um milagre divino. Por que é um milagre divino? Porque Deus, ele é tão infinito, ele é tão poderoso, mas mesmo assim, ele permitiu que nós fazermos parte da criação dele. Então, Deus, ele criou o trigo e ele permitiu a gente amassar a massa e criar o pão. Porque simplesmente Deus poderia aqui o pão, pronto, ia aparecer. Não, mas ele deixou nós criarmos com ele. Então, esse milagre divino, a gente precisa de perceber nos nossos simples afazeres. Então, eu quero ressaltar aqui para vocês que o ordinário é aonde Deus age. É aonde Deus pode falar com você. E a arte-terapia no ordinário não é sobre produzir arte, mas é sobre redescobrir a vida como ateliê de Deus. E agora eu trago para vocês 6 tópicos dentro da arte-terapia. Que o primeiro é que você pense na hora de fazer os seus afazeres como se o seu corpo fosse o pincel e o espaço a tela. Então, se eu vou estender a roupa, se eu vou varrer o chão, qual é a expressão interior que eu tô ali? Eu tô muito angustiada, eu tô muito cansada. Inclusive, recentemente, eu tava assistindo um vídeo, eu gosto muito de ficar atenta ao que tá acontecendo no mundo, e vi as pessoas que trabalham com faxina lá nos Estados Unidos. E elas mostrando o horror que são algumas casas que elas vão faxinar. Tipo, tem lixo até no teto. Tem meses sem limpar. E é engraçado que isso diz muito do nosso interior, diz muito das nossas emoções. Então, por mais que às vezes você tá ali com muita dificuldade, tá com seu emocional abalado, mas não tá conseguindo fazer, se esforce, porque Deus tá trabalhando ali, naquele simples. Então, vá lavar uma roupa, orando a Deus a cada momento. Eu só vou andar mais um pouquinho, porque senão a live vai cair, tá, gente? Então, se você tá ali fazendo pão, aprecie a espera como se você estivesse esperando em Deus as coisas, os milagres, a mesa posta, o acolhimento, viver o processo, não apenas o resultado. Então, a arte-terapia não busca a beleza, mas a beleza de estar presente. Então, esteja presente. Veja o barulho da água, da vassoura. Seja meditativo ali. Busque em oração. A gente vai ter o quarto, que é a transformação, transformar repetição em oração, que é como eu já disse, né? Tá ali se expressando, louvando a Deus, é até bom também, a gente tá ali com louvor. E por último, você pode pegar essas pequenas tarefas e ver o milagre que Deus colocou ali e expressar em arte também. Coloque no papel, coloque em palavras. A arte-terapia não é somente pintar. Pode ser expressada em palavras, em gestos, em teatro. E depois eu vou mandar para vocês esse cardzinho aqui, e para vocês terem, para sempre fazer essa meditação durante seus afazeres domésticos. E é sobre isso que eu queria deixar para vocês nessa noite, esse tema, dentro do que eu venho aprendendo, dentro do que Deus vem falando.
E eu gostaria de deixar um presente também para vocês. Então, eu criei um app para nós donas de casa. É esse aqui. Que ele tem um cronograma de limpeza, tem meditação. E eu vou deixar para vocês. Porém, vocês precisam de me chamar lá no meu Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui na tela para vocês. Me chamem lá que eu vou mandar o link do app para vocês. E agora o lançamento do meu e-book, que é esse aqui, Oração em Tinta. Então lá dentro vai falar mais sobre depressão, sobre o Setembro Amarelo. Lá dentro vai ter mais apps também. E vocês também, é grátis, vocês também vão adquirir me mandando um oi lá no nosso ateliê, que eu vou mandar para você lá no Instagram, o link desse e-book. Eu vou até abrir ele aqui para vocês verem. Ele tá lindo, olha. Deixa eu ver como é que dá para abrir aqui mais ele. Tá dando para ver, né? Ó, só uma palhinha para vocês verem o tanto que tá bacana. Então, não deixe de me chamar lá no Instagram que eu vou mandar para vocês. E eu sou muito grata às meninas do Florescendo com o Tempo por me dar essa oportunidade hoje para falar com vocês. E tô muito feliz. Muito obrigada. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Muito obrigada. Então fica um beijo aqui. E se vocês quiserem entrar em contato comigo com alguma dúvida, eu estou à disposição. Com Deus. Deus abençoe vocês.